Olá, sejam bem-vindos a mais um Fim Fim de de Expediente expediente podcast. Podcast. E E hoje nós hoje, vamos falar sobre luto? luto, mais especificamente, Não sei, porque essa parte de você que tinha decorado. nós vamos falar sobre lutos, as percas que nós temos durante a vida. Porque quando nós falamos em luto, nós entendemos muitas vezes que é somente sobre o falecimento de alguém. E aí nós vamos falar, na verdade, sobre os diversos lutos pelos quais nós passamos, né? O Uhum, luto daquela vida que nós queríamos ter, mas uhum, acabamos não tendo, o uhum. luto das expectativas que nós criamos sobre determinadas pessoas ou sobre determinadas fases da vida, o luto por um relacionamento que foi perdido e que não vai voltar mais. Ou seja, nós vamos falar sobre essas travessias, porque em uma vida nós vivemos várias vidas, várias Uhum. fases, e cada fase ela é precedida ou está finalizada com um luto, Sim. né, que às vezes é bem vivido, então nós vamos falar melhor sobre o que é ser bem Aham. vivido, mas outras vezes é muito dolorido também. E a gente não vive, acaba pulando esse luto e muitas das vezes a gente pode ficar preso em algum lugar para não ir Uhum. para porque a gente evita de sentir ou evita de querer ir para a próxima etapa. Sim, ou nós ficamos paralisados que a gente não sabe também como ir para a próxima etapa. Uhum. Eu vou comer aqui. Pausa. Tá gostoso. Então, tem muita coisa pra gente poder falar hoje. A gente anotou algumas coisas aqui e vamos começar. Por onde a gente vai começar, Guilherme? A gente anotou várias coisas, mas não pensamos por onde começar. Vamos começar falando então sobre os mitos, né? Vamos pela ordem que você Aham, colocou. tá. Começa com o primeiro mito, vamos lá. Vamos explicar, pessoal. Gente, seguinte. Nós decidimos começar a falar um pouquinho em cada episódio sobre alguns mitos sobre Uhum, aquele tema. aham. E como hoje nós vamos falar sobre luto, né? Nós vamos falar sobre alguns mitos que tem no luto. Vamos começar pelo primeiro mito que é: quem tá em luto sempre chora. É isso, né? É. Ah, tá. Porque a gente no último podcast ficou pensando nesses mitos que muitas vezes existem na vida e às vezes algumas pessoas acabam comprando esses mitos, né? E não se dão conta de que aquilo não é verdade. Então, por isso que a gente pensou em começar esse quadro. Então, vamos para esse primeiro, né? De que será que todo mundo que vive um luto de fato chora? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Responde aí, Guilherme. As pessoas que vivem um luto, todas as pessoas que vivem um luto de fato choram? É preciso de chorar para viver um luto? Colocar uma regra de que todo mundo que vive um luto chora, eu acho que é errado. Uhum. Porque a gente está querendo enquadrar as pessoas em um jeito certo de se viver um luto. Porém, chorar faz parte. Chorar é uma reação natural. E aí acho que nós vamos entrar em várias coisas aqui. Por quê? Porque quem não tá chorando necessariamente não tá sofrendo? Aham. Não. Porque quando nós falamos que a pessoa não está passando por um luto, que ela não está sentindo um luto porque ela não está chorando, o que a gente está falando no Uhum. fundo é: essa pessoa não está sofrendo. Ou Aham. essa não foi uma perda tão significativa assim porque ela não está Sim. chorando. Acaba que a gente invalida a dor da pessoa e acaba padronizando um jeito de viver o luto. Que eu vejo que a gente tem muito essa mania de achar que tem só um jeito de viver as coisas. E não tem só um jeito de viver um luto. Cada pessoa vive um luto de um jeito diferente. Tem pessoas que vivem um luto sem chorar, ou sem ficar triste, ou sem parar a vida de alguma forma. Mas aí eu acho que a gente entra em outro mito, que é o mito de eu não posso chorar porque eu vou ser fraco. Ou as Aham. pessoas precisam que eu seja forte. Então, por isso eu não posso chorar, porque chorar é demonstrar fraqueza e eu não conseguir dar o suporte que eu acho que eu tenho que dar nesse momento para essas pessoas. Então, eu acho que esse também é um outro mito, Uhum. de que chorar é demonstrar fraqueza e que ser forte automaticamente é não chorar e não sentir aquele momento. Então, parem de falar, né, sair acabando que julgando o outro, pensando, essa pessoa tá vivendo luto, não tá.
baseado se ela tá triste ou se ela tá chorando. Porque isso não define que, de fato, ela não esteja vivendo um luto. Vamos parar de ser fiscal de luto, né? Fiscal de luto. E fora essa parte de cada um ter uma forma de viver um luto, que as pessoas acham que todo mundo vive do mesmo jeito, tem também a parte de que tem pessoas que têm o tempo dela de viver o luto. Então, tem pessoas que às vezes perdem alguém, ou a vida muda de alguma forma, e elas não estão preparadas para viver o luto. Eu acho que esse é um outro mito também, que assim que algo se encerra ou a gente perde alguém, a gente já tem que viver o luto. Às vezes as pessoas precisam de um tempo se prepararem para viver aquele luto. Tem pessoas que demoram às vezes anos a viver um luto. Pra ficha cair, né? É aquela coisa de que o luto ele tem determinadas fases. Eu acho que um mito é acreditar que essas fases elas são lineares. Aham. Primeiro eu passo pela negação, depois pela barganha, depois não. Na verdade, nós vamos para uma fase, a gente volta para outra, depois avança para outra e volta para outra. Não é uma coisa linear que eu passo por uma fase, foi superada. Ah, agora que eu já passei pela barganha, eu não volto mais para ela. Não, você vai talvez tentar barganhar ali com o universo, com o que seja. E tem horas que você vai estar bem, tem dias que você vai acordar e vai ter parecido que você de fato superou. Da mesma forma que vai passar uma semana que parece estar tudo ok, e de repente vai vir uma onda de tristeza, de vontade de chorar, e tipo, meu Deus, eu pensei que eu tinha superado. Então eu acho que um outro mito o processo de passar pelo luto não é um processo tão linear como a gente gostaria que fosse. Na verdade, ele é um processo contínuo, sim, mas ele não é linear. A gente vai e volta várias vezes nesse processo. E aí, tá vendo como a gente parece que padroniza as coisas? Tudo tem que ser de um jeito só, né? Viver o luto tem que passar por todas as fases de um jeito linear. Só quem vive o luto é uma pessoa que chora e fica triste. A gente tem essa mania de achar que só existe um jeito de viver as coisas. E existem vários jeitos de viver as coisas. Acho que é porque é mais fácil, quando a gente padroniza algo, a gente conseguir lidar com aquilo. Porque se não for padronizado, parece que dá uma ideia de que é uma coisa muito jogada, muito desorganizada, e é mais difícil de lidar com ela. Gente, eu acho que é importante fazer essa organização pra gente, como se fosse ser norteado de alguma forma, só que não é interessante que a gente enxergue só através dessa ótica, sabe? Porque só a gente acaba invalidando muitas outras coisas. Sim. Porque senão tudo aquilo que sai daquele padrão pré-determinado é considerado como não sendo. Não sendo luto, não sendo amor, não sendo etc. Inúmeras coisas. Agora não. Obrigada, tá? Eu sou educado. Gente, ele é muito educado. Ah, eu sei. Fofo. E uma outra coisa que a gente pensou aqui é o quanto que a gente não se permite viver os lutos. Quando a gente perde alguém, a gente, né, se permite viver aquele luto. Não todo mundo, igual a gente tá falando, mas muitas pessoas se permitem viver o luto de quando alguém morre. Mas a gente vive vários outros lutos na vida e a gente não normaliza esses lutos e não se permite viver esses lutos. Talvez até porque a gente nem tenha consciência de que esses lutos existam. Que a gente estava conversando antes de começar o podcast é que, às vezes, a tentativa de não viver esse luto é uma tentativa de negar a existência daquela perca. Ou uma tentativa de segurar e se agarrar àquilo que a gente não quer que vá embora. Então, vamos supor, eu perdi um ente querido, alguém muito, muito importante para mim, e o não viver esse luto é uma tentativa de ainda manter a ideia de que essa pessoa não foi. E aí eu acho que aqui é bom pontuar que não tem um julgamento sobre isso. Porque às vezes pode ser uma coisa que não é saudável, mas às vezes pode ser o que a pessoa dá conta naquele momento. E talvez a pessoa precise de um tempo para se reorganizar antes de aceitar aquela partida. Então, não necessariamente porque a pessoa está nesse processo de negação que é algo ruim. Talvez para ela se organizar é necessário aquilo naquele momento.
Aham. Cada um tem seu tempo, igual a gente falou. E tem pessoas que precisam mesmo de ficar naquele momento, de não dizer o adeus, para se organizar, para só depois passar para outras fases da vida e a vida continuar. E não tem um certo e um errado também, né? Eu vejo muito por esse lado. Você vê assim também? Não tem um certo, não tem um errado. Tem o que é melhor para cada um. Sim, assim, não tem o certo e não tem o que é errado, mas eu também acho bom pontuar que não existe um jeito de lidar com o luto que é Uhum. saudável e existe um jeito de lidar com o luto que não faz bem. Aham. Porque se por um lado, tá, cada um vive o luto de uma forma, mas existem sim formas que elas trazem não só um sofrimento maior, mas elas prejudicam, elas atrapalham sim. Um luto patológico. Mas nesse sentido de ser uma patologia. Mas eu não queria usar a palavra patológico porque dá ideia de doença, né? Hum. Mas de um jeito que te atrapalha a seguir com a vida, Uhum. a ter autonomia, que te deixa preso, lógico. Tô passando por um luto. Eu vou ficar realmente preso naquele lugar ali. É um momento mais sensível. Eu vou precisar de suporte. Quanto maior e quanto mais grave esse luto, mais suporte provavelmente eu vou Uhum. precisar. Mais tempo eu vou precisar para me reorganizar. Mas existem lutos que parece que eles tiram a autonomia da pessoa. E a pessoa não consegue se reorganizar ou conseguir com a Aham. vida, sabe? Acho que quando a pessoa fica muito presa, igual você falou, presa muito tempo, e ela não consegue se movimentar, a vida Uhum. dela de fato paralisa, assim, sabe? Uhum. E aí sim, também vejo que seria um problema. É difícil entender, né, qual que é a linha tênue entre estou vivendo dentro do meu tempo, do meu processo e não, peraí, isso aqui já passou do limite. Uhum. Também acho. Eu tô lembrando aqui do primeiro episódio que a gente fez, que nós estamos falando sobre dependência emocional saudável. E aí nós fomos entendendo ao longo do processo que o que faz uma dependência emocional ser saudável ou não dentro de um relacionamento, principalmente um Uhum. relacionamento amoroso, é que a dependência emocional saudável ela te proporciona uma autonomia maior. Aham. E uma dependência emocional que não é saudável, ela tira e arranca Uhum. a sua autonomia. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu tô pensando aqui que talvez quando se trata de luta, a gente também pode pensar a mesma coisa. Que nesse momento que eu tô passando por luta, eu tô frágil. E precisando de suporte de outras pessoas, eu tô dependente de outras pessoas. E aí, se aí eu mantenho nessa posição muito tempo de ficar dependente dos outros, de precisar de suporte, de perder na minha autonomia ao longo desse tempo, aí parece algo que começa a ser patológico. Mas se eu consigo usar aquele momento para me reorganizar, me reestruturar e depois voltar para a vida, então Uhum. talvez seja algo mais próximo a um luto mais saudável. Concordo. Acho que é uma boa forma das pessoas se guiarem, sabe? Se orientarem. Agora falando sobre assim, a gente falou sobre esse luto de quando a gente perde alguém. Agora falando assim dos lutos da vida, né? A gente estava comentando também sobre o quanto que a gente enxerga que algumas pessoas evitam de viver os lutos. Talvez de algum momento, de alguma fase, a gente comentou da adolescência para a vida adulta, né? Uhum. É, e elas ficam presas ali naquela fase da adolescência por muito tempo, porque elas não conseguem encerrar aquele ciclo, elas não conseguem viver aquele luto. E eu enxergo que às vezes elas nem se dão conta disso também. É muito no automático, assim. Sim. Eu te mandei um podcast essa semana que eu tava ouvindo, que tá que eles do Uhum, nada começaram a falar sobre isso. Achei muito, muito interessante, porque nós íamos falar sobre isso. Eu tava ouvindo um podcast aleatório sobre outra coisa, e do nada eles falaram sobre uhum, isso, né? E aí eles colocam um negócio que eu achei interessante lá, que tá bom que a vida não é exatamente assim, mas para ficar de forma mais didática e mais pedagógica, vamos separar a vida de 5 em 5 anos. Porque em 5 anos muita coisa muda, aham. né? E quer dizer que muito provavelmente nós vamos passar por fases de transições, sei lá, Transições, eu acho. a cada 5 anos, pelo menos alguma coisa. Uhum, Né? Uma transição na carreira, na vida acadêmica, dos uhum. filhos, porque um filho de 5 é diferente de um filho de É. 10, filho de Da gente com a 15. gente mesmo também, né? Acho que Isso.
Pode ser que em 5 anos mude, você estava falando agora mesmo, né? De quanto que Hum. você mudou Da seus última, gostos, da né? última O Olimpíada quanto, pra cá, assim, faz só o 4 anos. quanto que você consome coisas muito diferentes hoje em dia. Uhum. E aí, por que que eu tava abordando isso? Porque tem vezes que, em vez da gente. Tem momentos na vida que, em vez da gente seguir e entender que muita coisa mudou e tudo mais, a gente fica Uhum. preso lá. E Aham, parece que a gente não se permite viver essa nova fase. A gente fica naquele luto de continuar naquela parte da aham. vida e sem tocá-la pra frente, sabe? Eu fico imaginando se tem a ver com assim, se eu despedir disso daqui, eu tenho que ser outra coisa. Hum. Porque eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade de entender que nós somos várias coisas. Hum. Então, se eu despedir dessa fase minha de adolescente, eu não posso viver nada mais desse lugar. Eu tenho que dar adeus a tudo. E eu, de fato, tenho que virar um adulto, Hum. sabe? Assim, as pessoas talvez não conseguiram entender que a gente pode ser muitas coisas. Não Uhum. é porque eu despedi de uma fase minha adolescente ou da infância que eu não posso, em algum momento, resgatar, igual a gente faz, né? Ter um momento quinta série, Uhum. ou viver coisas dessas fases. É tipo assim, brincar é coisa de criança. Se eu me tornar adulto, eu não posso brincar mais. Então, aí as pessoas têm medo disso. Então, eu não quero. Até porque parece que tem um peso muito grande sobre determinadas fases. Tipo assim, Aham, ser adulto agora é ser chato. Ser adulto é ter somente uhum, responsabilidade. Eu não posso me divertir. aham. Então eu vou não conseguindo elaborar os lutos das fases anteriores como uma forma de não abrir mão das coisas boas. Isso, é isso que eu penso, sabe? É, pode ser que a gente acabe interpretando isso, de que eu vou ficar preso aqui, então, porque senão eu vou ter que abrir mão. E eu não quero abrir mão disso. Porque é bom. Mas a boa Mas outras notícia. vezes, talvez não seja bom. E eu sei Aham. como que ficou confuso, eu joguei de propósito. Porque às vezes, não abrindo mão disso aqui, eu não dou espaço pra outra coisa boa aparecer no lugar. E é muito. Talvez até. Sou até um pouco irônico, porque a pessoa não quer abrir mão daquilo porque ela não quer perder, mas ela acaba perdendo outras coisas que ela poderia viver porque ela não abre mão daquilo. Ou Não ela sei se acaba, deu pra entender. ou ela acaba perdendo aquilo também, que ela não quer abrir mão. Porque vamos ser bem práticos. Hum, eu não quero abrir mão da minha adolescência. Uhum. Eu não quero abrir mão daquela fase ali, onde eu curtia, aproveitava, tudo mais. Mas, cara, se você tem 40 anos, você já não consegue mais viver as coisas de 15 anos, as coisas de 20 anos. Muitas daquelas que você viu naquela fase são daquela fase. Você não vai viver elas mais. Uhum. Então, mesmo que você tente desesperadamente se agarrar a elas, você já perdeu. E aí você já perdeu aquilo e não tá conseguindo também aproveitar as coisas da fase de 40 anos e tá Aham. perdendo elas também. É, e outra coisa que você foi falando, eu fui pensando, é que será também que algumas pessoas evitam de ir para a próxima fase porque elas não sabem o que elas são? Então, assim, eu sempre tive esses comportamentos aqui mais adolescentes. Eu evito de ir para a vida adulta porque eu não sei, eu só sei ser adolescente, eu não sei ser outra coisa. Ok, entendi. Mas eu acho que aí tem uma contradição. Hum. Que é assim, se eu tô indo pra uma outra fase, automaticamente eu já não sei ser aquilo. Porque se eu fui a minha vida inteira só, vamos supor, tô com 30 anos de idade, 20, 25 anos de idade. Se até aqui eu só fui criança, adolescente, jovem, obviamente não tem como eu saber como é ser adulto. Eu tenho Uhum, referências disso, mas eu não sei efetivamente como é ser isso. uhum, Então eu tenho medo de ser uma coisa que eu ainda não fui, mas eu não sei se é aquilo justamente porque eu não fui. Eu só vou aprender sendo. aham. Só que acaba que tem essa falsa ilusão, sabe? Eu não tô De perder a preparado. minha identidade. Se eu Sim. mudar, se eu fazer o luto disso, a gente pode conectar muito com o luto de perder alguém. Se eu dizer adeus pra essa pessoa, quem que eu vou ser sem essa pessoa? Tenho um medo de perder si mesmo. Exatamente. Tem um luto de si. Quer dizer, é um luto sobre quem você já foi. Todo luto é um luto de si. Ok.
Ok, ok. Concorda? Faz sentido. Porque sempre que a gente perde algo, a gente tá perdendo uma parte nossa. Uhum. Quem a gente era ali com aquilo ou com aquela Aham. pessoa. E eu acho que a gente pode levar para um lado que quando a gente não vive o luto, a gente se aprisiona. Mas peraí, rapidinho. Segura isso aí. Tá, segurei. Obrigado. Porque você tá falando sobre essa questão aí do luto de si, eu tô aqui pensando o seguinte. Eu não comecei a ler ainda o livro, então não vou falar sobre como é o livro, que eu nem li. Mas eu achei muito interessante a proposta do livro. Eu li a sinopse, aquela introdução dele, e a proposta é a seguinte. O cara ele tá passando por um momento na vida dele onde o filho dele tá deixando de ser criança e começando a ser adolescente. E ele tá sendo aquele adolescente daquela fase que ele quer a independência dos pais e tudo Uhum, mais. Então ele se vê num papel onde ele vai perder esse lugar dele de ser pai, uhum, ao mesmo tempo que o pai dele tá passando por Alzheimer. Um Alzheimer muito, muito avançado. E aí o pai dele já não reconhece ele mais como filho. E não trata ele mais como filho. Então trata ele mais como se fosse um cuidador qualquer. uhum. Então ele se vê ao mesmo tempo passando pelo luto de deixar de ser pai e passando pelo luto de deixar de ser filho. E aí ele se vê nesse lugar de eu não sou mais filho, não sou mais pai, que eram papéis importantes pra mim. Agora quem eu sou? Aham, É nesse sentido então que você é nesse diz. sentido. Entendi. Eu não vou falar o nome do livro que eu não lembro, gente. É só por isso. A gente cria uma identidade, talvez a partir de uma fase, ou talvez a partir de uma pessoa. E aí, quando aquela fase ou aquela pessoa se vai, eu fico com medo. Porque eu não sei quem eu sou. Hum. Sim, boa pergunta. Ó, boa colocação. Mas pode ser uma pergunta. Por isso que é tão importante a gente saber e tentar entender de alguma forma. Óbvio que a gente não vai saber nunca 100%, mas se conhecer. Como? Ah, tá, Saber entendi. minimamente quem é você, o que que você gosta, o que que faz sentido, quais são os seus princípios, seus valores. É, e também Mas também saber o que você quer. saber o que você quer. Porque às vezes o que eu quero não necessariamente está ligado ou relacionado a quem eu já sou, mas relacionado a quem eu quero me tornar. E também é o que a gente falou naquele episódio da dependência. E daí também acho que faz um link com as amizades, da gente não ter só um lugar, uma pessoa. A gente ter vários espaços e várias pessoas, porque isso aquilo vai embora. E aí, quem que eu sou? Ok, entendi. E aí, voltando para essa parte das prisões, né? Então, talvez se a gente não vive um luto, a gente fica aprisionado num lugar. Sim, Quanto que os lutos podem virar prisões. Não viver esses lutos, né? Pode acabar virando isso. prisões. Sim, porque eu tô aqui pensando também que o luto, ele é de certo modo uma transição. Então é como se assim, ó, é como se o luto fosse uma estação de trem. E aí eu tô Uhum. vindo por um trem, por um trem, por um trem, que ele chegou no fim da linha dele. E agora eu tenho que descer. E agora eu Uhum. preciso pegar o próximo trem. E aí, essa travessia que é a estação ali, que eu saio de um trem e vou para outro, é necessário, porque sem passar por ela eu não consigo sair daquilo que já terminou e para aquilo que vai Uhum. começar. E aí, muitas vezes eu fico ali ou tentando entrar dentro de um trem que não vai sair dali, que não tem como entrar de novo, que as portas já se fecharam, e eu fico insistindo naquilo e não vejo que do outro lado tem um outro trem que eu posso entrar e começar uma nova viagem. Então a gente fica paralisado e a gente fica. Eu não quero usar essa expressão perdendo tempo, mas a gente fica deixando de viver algo ou começar a viver algo que poderia ser muito bom. Aham. E que poderia fazer mais sentido nesse momento do que aquilo que já foi. Que Óbvio. filósofo. Mas eu quero fazer um adendo aqui, óbvio. Nós estamos falando isso sobre situações e sobre relações, não sobre, tipo assim, você perdeu sua mãe, não. Nós estamos falando sobre situações específicas da vida, Uhum. né? Ah, deixar de ser adolescente, se tornar adulto, a perca de um emprego que pode Uhum. dar espaço a um emprego O fim de uma melhor, relação, de uma um fim de um amizade. relacionamento, mas é isso. Óbvio, tem lutos que nós vamos ter que superar o vazio e suportar o vazio dele pro resto da vida.
Mas tem outros lutos que eles são travessias para coisas melhores. Uhum. Ou não, né? Ou não. Vai ter que bancar e No caso, apostar, vai ter que descobrir. no caso da morte de alguém, por exemplo, muito importante, não. Realmente é Sim, é, suportar o né? vazio. Mas talvez de um trabalho, de uma amizade. Sim, sim. E aí, voltando naquela parte das pessoas que ficam presas e não conseguem avançar na vida. Então eu percebo que existem muitas pessoas, né, que, igual você falou, pessoas de 30, 40 anos que ainda vivem uma certa adolescência. Sim. É que usando a nossa analogia, aquela pessoa que tá presa na estação ali. É. E outra coisa que eu pensei é que culturalmente a gente não é ensinado a viver esses lutos e nem entender que eles existem na nossa vida. A gente só vai vivendo, sabe? Voltando no trem de novo. Hum, É como se esse trem ele nunca parasse, ele só fosse, sabe? E a gente não tem essa consciência de que, olha, a vida em si tem vários lutos. E aí eu fico pensando aqui que parece que a gente tem uma ilusão de que se o trem nunca parasse na estação e a gente nunca fosse obrigado a a descer na estação e trocar de trem, seria mais fácil. Porque o trem ia seguir pelo resto da vida, a gente não teria trabalho nenhum. Uhum. Só que o fato do trem parar em estações e permitir a gente iniciar outra viagem, quer dizer que a gente não fica confinado a um único trem pela vida inteira. É, E a também. gente pode ter a escolha de fazer outras Aham. viagens que nesse momento agora fazem mais sentido que as anteriores. De você ter autonomia da sua vida, das suas Uhum. escolhas. E A gente não é totalmente livre, mas a gente tem uma certa liberdade. tem. Mas não entender isso é perder essas liberdades. Não Uhum. bancar isso significa perder essa autonomia Uhum. de fazer escolhas. Então, que nunca ninguém chegou pra mim e falou assim: Olha, oi, tudo bem? Sabia que você já viveu vários lutos? E aí, você tem que sentir esses lutos e processar, elaborar pra você ir continuando na vida? Ninguém falou isso pra mim. São Sim. coisas que eu aprendi na terapia, na faculdade. Eu fico pensando o quanto que as pessoas que não vivem isso não têm a oportunidade de fazer uma terapia ou nunca cursaram, né? Não cursaram a faculdade de psicologia, tem essa consciência, ou chega essa informação para elas, porque o Uhum. intuito do podcast também, eu acho que é muito disso, né, de que as pessoas se entendam e se informem. E se a gente não vive, pegando de novo a analogia do trem, a gente se perde, porque a gente não Sim. sabe aonde a gente tá. Eu A tô gente só pensando vai aqui, indo, sabe? eu tô aqui pensando um exemplo que eu acho que ele vai ser muito prático assim para algumas pessoas. Principalmente as pessoas que tiveram relações com figuras parentais que são mais narcisistas. Ficar preso naquele luto de que aquele pai ou aquela mãe. Coloca aí no cantinho. É muito eu isso, né? Eu sei. Ficar preso naquele luto de que aquele pai ou aquela mãe deveria ser um determinado modelo de cuidado e etc., que não é. Ficar preso àquilo não me permitir poder viver outras relações que também Uhum. podem me dar carinho, acolhimento, Aham. que podem ter significado. Não iguais, né? Porque ninguém Não, substitui papel não, de não, ninguém. não, não iguais, mas parece que tem muita gente que tá, beleza. Você teve sim pais ruins, mas a pessoa fica tão presa àquilo que ela não se permite poder viver outras relações que também podem dar pra ela cuidado, carinho, conforto, que podem também fazer sentido. Entende? Aham. Parece que a pessoa entra em um alto martírio, tipo, ai, minha mãe nunca fez tal coisa por mim, meu pai nunca Aham. tal. E aí a pessoa não percebe que ela pode construir relações que podem fazer sentido durante a vida. Amizades, relacionamentos amorosos e por aí vai indo. Sabe o que eu fico pensando? O quanto que a gente vive um luto, a gente perde muita coisa. Quando a gente perde alguém, a gente perde muita coisa, mas se a gente não vive um luto, elabora esse luto, a gente acaba que isso você perde muito mais. Uhum. Porque parece que você tem um hiperfoco no que você perdeu e você esquece todo o resto que tá em volta. Uhum.
É como se você tivesse tão focado no trem que terminou e não tem como mais você entrar e você não tá vendo que tem outros 50 trens ali que você pode embarcar. Isso é triste, né? E tem muitas pessoas que estão nesse momento, assim, que já viveram esse momento. E aí, usando essa analogia do trem, porque eu acho que ela ficou A gente ótima, adorou essa analogia, a gente vai pegar ela pra nós sempre vamos usá-la agora. agora, gente. Próxima vez vai estar passando um trenzinho aqui, ó. Quando nós estamos falando de ter suporte durante o luto, é isso, porque eu tô aqui lembrando da minha primeira vez que eu peguei metrô em São Paulo. Nunca tinha pegado metrô na vida. E aí eu precisei de uma colega do curso que eu fazia lá, da pós que eu fazia, me orientar lá dentro, como que andava lá dentro, porque eu simplesmente entrando lá dentro, eu não sabia me guiar naquele negócio. Como é que eu faço para poder pegar um trem aqui, gente? E eu fico pensando que o luto às vezes é isso. Chegou no fim da viagem de um trem, você desce naquela estação, mas você não sabe como embarcar em outro trem, em outra estação. Uhum. E aí você precisa de ajuda e do Legal. suporte de alguém para te ajudar a É. minimamente se reorganizar e se redescobrir ali. Só que pra isso, você tem que ter essa consciência, né? Uhum, De não sei o que eu faço agora. sim, Às vezes tem pessoas que têm consciência, mas não têm energia. Por isso que é importante que as pessoas, a rede de apoio, as pessoas que esse sujeito tem na sua vida, elas às vezes façam esse papel, mesmo que o outro não olhe e fala, olha, como é que faz pra pegar o trem aqui? Ela uhum. mesmo fala, olha, posso te ajudar? Acho que é muito que a gente faz também na terapia com alguns pacientes, né? Porque se É, tem, às vezes, muito mito de que o psicólogo não pode falar o que fazer. Mas isso é bem depende, delicado, porque se a pessoa está muito depende. desorganizada, o mínimo de organização a gente tem que dar para essa pessoa É. conseguir fazer escolhas na A vida. gente fala não de um jeito imperativo, tipo assim, você vai fazer isso. Não. Mas a gente vai Mas a gente ajuda a pessoa a se conversando. organizar. Por exemplo, essa semana, tem uma paciente que ela está indo para um grau de depressão muito forte. E essa semana eu fiz com ela um quadro das coisas que ela tem que fazer. A gente pegou, separou em dias, horários e a gente organizou as coisas que ela precisa fazer. Em horários, em dias e tal, porque nem isso ela estava conseguindo fazer, por Uhum, exemplo. Então, assim, é dar um mínimo de organização mesmo. uhum. Não é tipo assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas é Não é ajudar a mandar o pessoa a se paciente. reorganizar. Uhum. E Tanto. às vezes o suporte que a gente dá durante o luto também é de ajuda, não é de mandar a pessoa que ela tem que fazer, mas Aham. ajudar ela a se organizar naquele lugar. Aham. O que, né, assim, chegar e falar, olha, tô entendendo que você tá com essa dificuldade, eu posso te ajudar? Vamos pensar juntas aqui? O que que você precisa de ajuda? Porque é muito também o que a gente faz na clínica, né, tô vendo que você tá com essa dificuldade, vamos pensar junto aqui? Numa forma de você se organizar, numa forma de você viver esse processo? Sim, porque é engraçado, né? Por exemplo, às vezes ajudar o paciente a se organizar é falar para ele, explicar para ele por que que aquele remédio para ele é importante, porque por incrível que Uhum. pareça, não todos, mas tem alguns psiquiatras que passam o remédio, mandam a pessoa tomar e nem falam por que que aquilo funciona, como que é, e a gente tem Uhum. que ir lá e esse falar como que funciona, por quê e etc, ajuda a pessoa, opa, tá, agora eu entendi. É. Isso para ela é se organizar. Até porque o luto é um processo que a pessoa se volta pra ela. A pessoa Sim, perde o contato com o mundo externo, assim, né? Vamos falar assim. A pessoa fica totalmente. fica só dando aquele vazio. Ela fica ali E como presa ela dentro dela mesma. A impressão que me dá é que, como ela tem esse hiperfoco dentro desse vazio, a impressão que dá é que não tem realmente nada, que é tudo só vazio. Uhum. Sabe quando você fixa muito em uma coisa Aham. e quando você tá fixando só no abismo, parece que o mundo inteiro é só um Eu lembro dessa abismo. frase. Uhum. Sei o quê, perdão? Tem essa frase, né? É quando você olha para o abismo te olha de É. volta. Eu nunca entendi essa frase, na verdade, mas ok. Tá. É, e aí, acho que a gente conseguiu colocar essa primeira parte. E agora a gente vai para outros tópicos que a gente Manda. colocou aqui. Hum. Leia que que eu tô sem óculos. Esse aqui é bom. O tempo por si só cura tudo? Bom, isso faz link, né? Porque a gente tá conversando. Uhum. Então vai lá, fala. Não, gente, só o tempo sozinho não cura tudo. O tempo não tem essa mágica e esse poder para fazer isso. Tanto é que se o tempo curasse tudo, não precisava de medicação, não precisava de psicólogo. O tempo já ia fazer tudo por si. Sim. O tempo já ia ser incrível.
Sim. A gente tem que parar de querer responsabilizar o tempo por coisas que são nossas. Uhum. Que a gente tem que fazer, são da nossa obrigação, não do tempo. Então você não tem nada a ver com o tempo, coitado. O que a gente pode fazer é usar desse tempo para ter recursos, para entender, igual você falou, né? Para pedir ajuda, para passar para uma outra etapa. Mas não que ele vá curar. Ele não vai curar nada. Eu diria que o tempo é uma receita, ele não é, perdão, que o Ah, tempo ele é um dos ingredientes, tá. ele não Eu já é, olhei assim e falei, oi? é, eu diria assim que o tempo ele é um dos ingredientes, ele não é a receita inteira. Aham. Porque às vezes a gente lida com o tempo como se o tempo por si só fosse fazer milagres. Como se o tempo fosse uma mandiga, né? Não, espera que o É. tempo dá conta. E não, a questão é o que você faz com esse tempo e durante esse tempo. Então, o tempo ele é necessário para maturar muitas coisas. Você faz uma massa ali e você tem que esperar para a massa poder inchar, mas não é o tempo que faz a massa inchar, é o fermento, Uhum. né? E aí durante aquele tempo, aquele fermento vai trabalhar e fazer É. aquilo. Então, assim, o tempo ele é necessário, Aham. mas ele não é o Sim, a ingrediente, a mesma mãe, coisa de sabe? ser. Ah, quero fazer uma vitamina. Vou pegar todos os ingredientes, colocar aqui. Deixa eu esperar agora. Vou esperar o tempo fazer a vitamina por mim. É, Não tem como. mas ao mesmo tempo é necessário respeitar o tempo das coisas, É. porque não é só, vou bater no liquidificador por um segundo e pronto, a vitamina tá Assim. pronta. Uhum. Vai ter que ficar um Tem bom esse tempo ponto ali. também que é importante Ou não vou deixar a massa descansando 10 segundos ressaltar. e pronto. É. Não. Tudo tem o tempo, né? O processo. A Uhum, gente tem que respeitar. Até isso, né? Fazer uma receita. sim. Mas às vezes a gente respeita, entende isso, mas não respeita o nosso próprio tempo. Mas a gente não respeita nosso tempo em muita coisa, né? Vamos colocar em outras coisas aleatórias. Academia. Você vai na academia uma semana e já quer ver resultado. Começa a dieta 2 meses já quer Uhum. resultado. Eu coloquei 2 meses porque em uma semana você desinche e perde realmente uns 2, 3 quilos ali. Mas depois começa, quando desincha e começa a perder menos peso, a gente fica meio ansioso. Uhum. Uai, por que eu não tô perdendo peso? Por Uhum. que eu não tô perdendo peso? Ou com terapia também. Acho que a terapia aí Terapia é miojo. em uma sessão vai dar certo, sendo que leva Não. tempo. Parece que a gente vive muito apressado mesmo. Tudo a gente quer milagre, a gente quer mágica, a gente tá muito, igual a gente falou, né? A gente tá muito imediatista. E um outro ponto que a gente colocou aqui que eu fui lembrando é a gente tem dificuldade de esperar o tempo das coisas e a gente tem dificuldade de perder. A Hum, gente não quer perder, a gente só quer ganhar. fale mais. Eu vejo que às vezes as pessoas não vivem esses lutos porque elas têm dificuldade de encarar que perdeu. E aí ela fica presa ali naquele momento pra não assumir pra ela mesma que ela perdeu alguma coisa, porque ela não tem maturidade ou talvez recursos suficientes pra para bancar isso, pra bancar percas. Eu acho que lidar com vazio, encarar vazio é muito difícil. Eu não sei por quê. E eu não vou tentar dar uma resposta definitiva pra isso, mas parece que lidar com o fato de que aquele lugar que antes estava preenchido agora não tá mais, a sensação de vazio é isso, olhar pra algo Sim. que parece que tinha algo que encaixava ali, agora não encaixa mais. Lidar com esse vazio parece que é muito difícil suportar. O que é muito irônico, porque se a gente for parar pra pensar que algo tá vazio, quer dizer que, entre aspas, está menos pesado. Mas a gente vive esse vazio com um peso muito grande. Uhum. A gente tem que quer ter a sensação de estar o tempo de preenchimento, né? Quando na verdade não existe esse preenchimento. A gente tem vários vazios de vários lugares. E os vazios fazem sentido, né? E que bom, porque, nossa, pensa se você não tivesse nenhum vazio. Pensa se a sua vida tivesse toda preenchida. Não ia ter graça também. Aí o vazio precede o desejo, né? Parece de Se não tem desejo. vazio, não tem desejo. Mas às vezes eu fico pensando também. A gente só não ia desejar nada, ia ficar tipo, blé. Eu fico pensando que em alguns casos, o vazio que a gente tenta preencher é o vazio da certeza. Tá, eu perdi isso aqui. Seja um familiar importante, que seja um emprego, que seja o que for. Eu perdi isso aqui. Será que eu vou de fato conseguir algo tão bom quanto melhor? Será que eu vou conseguir Uhum, realmente seguir em frente? uhum, Será que realmente vai dar certo?
Porque muitas vezes, talvez o vazio pelo qual eu tô sofrendo, não é o vazio do emprego que eu perdi. Porque às vezes eu já tenho uma condição financeira boa ali, eu não preciso daquilo. Talvez eu já sabia que aquele relacionamento amoroso tinha que acabar mesmo. Uhum. Talvez o vazio é a certeza de que depois disso vai dar tudo certo. E não tem certeza. A vida é muito mais sobre apostas do que certeza. Então, às vezes, não é querendo preencher um vazio, é querendo ter certeza do que vai acontecer em seguida. É um movimento bem infantil, inclusive, né? Por quê? De não querer bancar a vida. Porque a vida é Hum, isso. A vida é a gente apostar, a gente não tem certeza de nada. Eu acho que é uma pessoa que ok. não se deu conta do que é a vida. Que a vida é isso. E se a gente parar pra pensar, as coisas dão muito mais errado do que certo. Depende do que você chama de dar errado. No sentido de as coisas que a gente planeja, que a gente programa, Hum, nossa listinha, assim, às vezes dão muito mais errado do que certo. sim. E não, a gente quer ter, igual você falou, a gente quer ter essa certeza e não vai ter. Uhum. E aí parece que a gente cai num outro lugar que é o da zona de conforto. Aham. Porque o conforto não necessariamente é sobre o confortável ou o desconfortável. Muitas vezes eu vou percebendo no consultório que o que deixa as pessoas desconfortáveis é justamente a falta de certeza. E aí, como eu tô indo pra um lugar que é desconhecido, eu prefiro ficar nesse lugar ruim, Uhum. né? E aí é onde a gente se agarra a esse luto e não quer deixar essa coisa aí. Porque eu prefiro ficar nessa coisa que tá ruim, mas que eu sei, conheço como é que é, É. do que ir pro desconhecido, que é incerto e que me dá medo. Uhum. Então, muitas vezes, o ficar agarrado ao luto e não querer sair disso é uma dificuldade de lidar com o fato de que eu vou ter que ir para um lugar agora que eu não conheço e que dá muito medo. Que é um lugar sem É. isso aqui. Junta muita coisa também e junta a questão do esforço. Quando você vai para um lugar que você não conhece, você tem que fazer mais esforço. Ok. Lembra que a gente falou Uhum. acho que não sei se foi no último, foi no último das amizades que as pessoas não querem fazer esforço. Uhum. Então tá associado com isso também, junto ao fato de que a gente não quer perder, a gente só quer ganhar, né? É tipo uma criança, por isso que eu falei que parece que é algo um pouco infantil. A criança não quer perder, Hum. ela só quer ganhar. Mas o que que você quer dizer E com perder e ganhar? a gente não quer perder tempo, a gente não quer perder relacionamentos, a gente não quer perder etapas, a gente só quer. A gente tem essa ilusão, essa falsa ilusão de que na vida só dá pra ganhar. Então, quando você fala que a gente não quer ganhar, a gente só quer ganhar e não quer perder, você quer dizer que a gente só quer acumular. Aham, Porque se eu vou, por exemplo, eu não estou satisfeito com o meu emprego e eu quero um outro emprego, mas eu também não abro mão desse emprego aqui. Pera aí, não tem como. Eu vou ter uhum, ou que fazer a escolha de continuar nesse, ou fazer a escolha aham, de ter um emprego novo. Se eu tô agarrado a esse emprego, mas também fico flertando com outro emprego, flertando no sentido de sempre sonhando com a ideia de ir para outro lugar, o que eu tô querendo então é acumular aquele novo que poderia ser muito bom com esse aqui onde eu tô que é estável. uhum. Estável entre aspas, né? Mas que nesse momento eu conheço. Então é muito mais um movimento de, então eu quero acumular em vez de fazer uma escolha, então. E esse é o ponto. Sempre que a gente vai escolher alguma coisa, a gente perde outra. Sim. Não existe escolha sem perca. Por isso Não. que eu tô falando que as pessoas. É isso mesmo, que as pessoas não querem perder, elas só querem ganhar. E isso é algo de um impossível, que não dá pra você conseguir uma coisa sem perder outra. Então eu quero escolher tudo ao mesmo tempo. Uhum. Uhum. Eu quero ter um novo emprego, só que eu quero continuar tendo as mesmas coisas que eu tinha no Eu acho outro. que na questão de Eu não emprego quero perder talvez fique mais nada. difícil. Se a gente for para relacionamentos amorosos, fica mais fácil. Uhum. Eu não tô satisfeito com o meu relacionamento, mas ao mesmo tempo eu não saio dele, mas ao mesmo tempo eu fico ofertando, ou imaginando, ou sonhando com outras pessoas, mas também não saio desse relacionamento e fico acumulando essas milhões de coisas. Uhum. E no final acaba que eu não tenho nada, né? Porque eu não tenho É. nem aquilo que eu oferto, nem isso que eu tô vivendo agora. Aham. É muito uma falsa ilusão, né? E aí parece que a gente entra num paradigma que quando eu tento acumular, em vez de ter tudo, na verdade eu vou perdendo tudo. Aham. Então, na tentativa de eu não perder nada, eu perco tudo.
Então, na Mas, verdade, essa questão de quando eu escolho eu abro mão, não é que eu abro mão, é que eu me torno verdadeiramente dono de algo, porque só assim é possível se apossar de algo. mais um episódio alugando triplex na cabeça das pessoas. Daqui a pouco eu te abro uma imobiliária. Juro que eu pensei isso. E como que é Hum. bom entender isso e amadurecer isso Pera dentro aí, da a gente. parte da imobiliária, A gente ganha bastante dinheiro, na talvez, né? verdade, né? Mas pra continuar. O quanto que é bom a gente entender e aceitar isso. Não ficar preso, sabe? Nessa ideia de que eu só tenho que ganhar, 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 não posso perder. Tanto que é bom de pensar, eu vou escolher. Óbvio que existe uma angústiazinha ali. Porque a gente voltando lá pra estação de trem de novo, adorei. Aí esse episódio vai chamar Estação de Trem. A definir do Ai, nome ai. dele. Luto, as estações da vida. É... Mas assim, é como se eu estivesse lá na estação de trem e eu quisesse embarcar em todos os trens e no final não embarque em nenhum trem. Então nessa de querer embarcar em todos, eu não tenho nenhum trem, eu não pego nenhuma viagem, eu não vou para nenhum destino. E quando eu abro mão dos outros 49 e embarco nesse aqui, agora Uhum. sim, de verdade, eu Aham. tenho uma viagem, um destino para mim. Sim. Se for de relação amorosa, a gente pode colocar isso, assim, uma pessoa que ela quer bancar um namoro, só que ela não quer perder as várias relações que ela tem. Acaba que ela Uhum. não vai ter nenhuma coisa nem outra. Ela não vai ter relação nenhuma. Que ela não vai aprofundar em nada, vai ser tudo muito raso. Sim. É, então, tava falando disso, de Nossa, como, como diriam os nossos avós, antes um pássaro na mão do que dois voando. sabes? Então, não é leve quando você entende e amadurece isso dentro de você, de que beleza, eu vou escolher, eu vou perder, e eu vou bancar essas percas. E eu vou elaborar, e eu vou levar pra terapia ou desabafar com alguém. Eu acho que nesse Mas eu vou me momento, movimentar e vou apostar. eu acho que nesse momento a gente consegue ressignificar a perda para priorizar. Porque eu começo a entender que eu não tô perdendo, eu tô priorizando. E que só quando eu priorizo que efetivamente eu me torno dono de algo. Uhum, Entende? uhum. Então, quando a gente. E aí eu acho que a gente entra num outro lugar aqui. O que é superar o luto? O luto é quando você de fato consegue fazer esse movimento de ressignificar a perca para priorização. Quando você consegue deixar de abrir mão de tudo e focar em uma coisa. Aham. Quando você. Não, talvez não abrir mão de tudo, focar em uma coisa, mas no sentido de quando você consegue escolher um caminho e trilhar por ele. Uhum. Sabe, aquele caminho de, eu não quero viver sem a minha esposa que morreu, mas eu também não quero ficar aqui e Uhum. tal. A hora que você finalmente escolhe e banca, cara, tá, partiu, é triste, mas Gente. agora eu vou seguir em frente. Isso. Eu quero esse relacionamento aqui, então agora eu vou Por isso nisso que eu aqui. falei que é um movimento muito infantil. E quando eu falei que eu lembrei de uma coisa, sabe aquela mãe, tipo, mãe, pai, enfim, que a criança quer comprar um brinquedo. Aí a Uhum. criança vai na loja de brinquedo, ela fica querendo, tipo, sei lá, 3, 5, 2. Aí a mãe pega e fala: Olha, não dá, vai ter que escolher só um. Aí a criança fala: Não quero, quero todos. Aí a mãe fala: Não, se você não escolher um, vai ficar sem nenhum. Muito típico, né? Porque é isso, né? A É hora que você muito escolhe tudo, isso. você não tem nada. É muito isso. Aí a criança vai e escolhe um, ou talvez ela não escolhe, que é todos, e acaba ficando sem nenhum. Mas é basicamente isso. Porque tipo assim, alguém que tá assistindo pode até falar, não, mas eu compro todos os brinquedos, eu tenho dinheiro, tá, mas você vai brincar com um de cada vez. Ou eu compro 20 carros, eu não tenho que escolher o carro que eu quero, mas você só vai dirigir um de cada vez. Você pode dirigir todos durante a semana, mas é um de cada vez. E no final, você que tá acumulando esse tanto de coisa, no final parece que você não tá de fato realmente se É. apostando de uma coisa. Então vamos desapegar dessa ideia, né? Vamos ser minimalistas? Vamos ser irrealistas, né? Porque não tem como fazer isso, de ter tudo e fazer escolhas e não perder nada. Vamos ser maduros, vamos. É porque quando eu acho que quando a gente entende a ideia de que abrir mão das coisas
Não é necessariamente perder, mas é se tornar verdadeiramente dono de algo. Não dono no sentido de senhor, mas Aham. no sentido de realmente agora é isso aqui que eu quero. Eu acho que fica mais fácil. E a gente ganha mais, se a gente parar pra pensar. É, você ganha Você mais. ganha bem mais. Porque imagina só, cara, você tem, sei lá, 5 casas. Porra, o que compensa mais? Você ter 5 casas aleatórias espalhadas ou você ter uma casa que você constrói do seu jeito, com a sua cara, decora do seu É, modo, que você se sente realmente como se fosse seu lar. você vai dedicar tempo ali, né? Dedica tempo, que você cuida. Cria memórias. Isso. No final, você tá falando da escolha que faz sentido pra você naquele momento. Uhum. É, acho que a gente Eu foi ia bem falar outra coisa, mas. cirúrgico. Vamos lá, eu acho que foi ótimo. Conseguimos concluir essa parte. Tem mais alguma que a gente não falou? Acho Ah, que. você que sabe. Vamos lá. Luto da vida que idealizamos. Ah, tá. Essa é boa também. Você precisa fazer caligrafia, sabe? Acho que você tá com inveja da minha letra. Acho que você tá projetando uma coisa sua na minha letra. Então traduz isso aqui. O que é isso? Esquecer como? Deixa eu ver. É... Nem você sabe o que é? Esquecer. Esquecer como forma de elaborar. Ah, Viu? ok. Mas vamos pra isso então, do luto do que a gente queria ser. Eu acho que tem muito a ver com isso que a gente acabou de falar. É. Mas vamos só dar uma Tá pinceladinha. bom, vai. Que é, às vezes a gente idealiza na nossa cabeça um eu ideal. Um futuro ideal. Principalmente quando a gente é mais adolescente, criança. E a gente fica muito agarrado naquilo, a gente segura aquilo. A gente tem que seguir exatamente aquilo. Vamos lá, o mito de que aos 30 anos você vai ter uma casa estável, uma família estável, um carro quitado, um emprego estável, Filhos filhos, e e que um a sua vida casamento vai ser ótimo. perfeita e você tá vivendo o seu conto de Uhum. fadas. Você chega aos 30 anos e percebe que você tá devendo o banco, que nem o programa Minha Casa Minha Vida você consegue financiar, que o carro agora popular tá valendo 100 mil reais, né? Então você vai ter que lidar com o fato de que sua vida não saiu como você programou. Uhum. E aí, só que as pessoas ficam muito apegadas nisso e ficam presas, que é o que a gente falou do exemplo do trem, né? Ficam presas ali naquela estação. Porque ficam querendo que exatamente aquilo se realize. Ou ficam frustradas, achando que fracassaram, ou que falharam. Só que, se a gente parar pra pensar, a gente idealiza muitas coisas quando a gente é criança e adolescente. E a nossa cabeça é muito diferente. E a nossa percepção da realidade é muito diferente. Uhum. Até de quem eu quero ser, né? Eu quero ser uma pessoa que consigo dar conta de tudo. Eu quero ser uma pessoa muito boazinha. Eu quero ser uma pessoa que todo mundo vai gostar. Uhum. Não tem como ser, é impossível. Não, eu tô pensando aqui o seguinte, eu tava vendo esses dias agora sobre a educação em outros países. E aí o país específico que eu tava vendo lá, aos 12 anos de idade, eles já começam a escolher para qual rumo a carreira deles vai ir. Aham. E aí, então, a partir daqueles, eles já têm que começar a escolher se eles vão focar mais em exatas, mais biológicas, mais humanas, qual área eles vão focar. E aí eu tava lembrando de mim, que eu sempre fui muito bom em exatas, até hoje eu sou muito bom em exatas ainda. E na minha cabeça eu iria fazer engenharia e depois eu mudei para ciência da computação. Eu iria para esse ramo. Até que eu terminei o ensino médio, comecei a entrar em contato com outras coisas e eu decidi para psicologia. E Hum. aí eu tô pensando aqui, se eu tivesse definido o meu caminho lá com 11, Uhum. 12 anos, eu teria ido para um caminho totalmente diferente de Aham. hoje, que hoje olhando para aquilo, eu olho assim e penso, cara, ainda bem que eu não fui fazer aquilo. Porque eu me vejo muito mais aqui do que lá. Só porque você não ia ter abrido mão disso. Sim, onde eu quero chegar é, quando a gente começa a querer definir a nossa vida ali pelos 12, 11, 15 anos de idade, e depois tem que manter aquilo à risca e se agarra e não abre mão A gente é daquilo, muito agarrado com algumas parece que a coisas. gente abre mão também de coisas que podem fazer mais sentido hoje. Uhum. É. Aí a gente pensa assim, não, mas eu tô abrindo mão de uma coisa do meu sonho. Você tá abrindo mão de um sonho seu quando você tinha 12 anos, 15 anos, você nem é mais o mesmo mais.
Né? E Que será é que muito o que você realmente é falou também. Eu também vivi essa mesma coisa, né? Quando eu era criança, meu sonho era ser médica. Porque eu queria cuidar das pessoas, mas na minha cabeça a única forma de cuidar das pessoas era sendo médica. Não é igual hoje em dia que as pessoas têm informação e a gente sabe que existem muitas formas de cuidar das pessoas. E aí eu cresci agarrada nisso. Quando eu fui pra faculdade, eu falei, gente, não é isso que eu quero. Isso não tem nada a ver comigo. Então, foi um processo eu desapegar disso e dar espaço pra eu entender o que de fato eu queria, o que de fato eu adulta queria, e não eu criança queria. sim. É... Ah, não sei, eu esqueci, eu ia falar alguma coisa. Esquece. Mas é isso. Eu acho que o ponto é Quer fazer o que. luto disso? Quero fazer uma luta disso, um minuto de silêncio. Tu, tu, tu. Mas eu acho que o ponto é, Esqueceu de conforme a novo. nossa vida vai passando e a gente vai entrando em contato com outras coisas passam a fazer mais sentido do que antes. E aí é engraçado porque eu não tinha parado para me dar conta dessa questão agora dos Jogos Olímpicos, até a gente conversar agora, né? Que a gente tava falando que tá, de 5 em 5 anos, 10 anos, nossa vida muda. Uhum. Mas pensando aqui, cara, do último jogo olímpico para esse agora, muita coisa mudou. Eu não digo muita coisa mudou só no meu estilo de vida. Sim, meu estilo de vida tá muito diferente. Uhum. Mas dos meus interesses, das Nossa, coisas muita que eu coisa. gosto, das coisas que hoje são mais importantes pra mim, de lá pra cá, hoje, parece que, sei lá, Você é outra uns pessoa? 70% das coisas mudaram, assim. Aham. E muitas coisas que antes faziam sentido lá, agora já não faz tanto sentido Aham. assim. Muitas coisas que eu queria lá, agora eu já não quero mais. Não é Imagina se você ficasse engraçado? agarrado e preso nisso tudo. Uhum. Também tem coisa. Eu olho pra 5 anos. 5 anos atrás mesmo. Ou eu com 25. Nossa, eu achava. Eu era muito diferente do que eu sou agora. E eu pensava que eu ia ficar. Que alguns interesses iam ser meio que pra sempre, sabe? Eu achava que algumas coisas eu não ia mudar nunca. Sim, Então é interessante abrir espaço pra pensar. Eu sou isso hoje. Eu sou essa pessoa hoje. Amanhã eu vou ser uma pessoa diferente. sim. Até porque eu acho que a gente vai tendo acesso a outras coisas que a gente não tinha antes. Aham. E essas coisas novas nos dão outra perspectiva de mundo. Até isso, né? Até as amizades, relacionamentos, conteúdos que a gente consome. Uhum. E que bom também, porque imagina se a gente fosse a mesma coisa sempre. Isso é Verdade, né? chato. Ainda bem que a gente consegue viver várias vidas em uma vida Esses só. tempos eu tava falando com a Melissa, inclusive. Pra quem não sabe, a Melissa é a irmã do Guilherme e uma das minhas melhores amigas. Não fica com ciúme. E a Pode gente levar tava pra você. conversando disso, assim, falando, nossa, ainda bem que a gente muda, né? Porque imagina se a gente tivesse os mesmos interesses de quando a gente tinha 20 anos, que era sair, beber e tarará. E agora a gente com 30. Primeiro que a gente ia morrer, que a gente não ia ter saúde, não ia conseguir trabalhar, então a gente não ia ter dinheiro. Aí eu falei, gente, como que tudo é sábio? Porque as Né? coisas vão mudando, entendeu? Não sei, eu acho que eu nem preciso ir tão longe assim. Mês passado eu me peguei assim, meio que. Não, eu não diria espantado, mas talvez surpreso, assim. O quanto que, se eu olhar de um ano pra cá, o tanto que algumas coisas que não eram uma realidade se consolidaram na minha vida. Por exemplo, de um ano pra cá, eu faço atividade frequente, atividade física. Você parou de. Você tá bebendo pouquíssimo. Eu tô bebendo pouquíssimo, eu bebia muito. Tô bebendo pouco, sim, uma vez por semana, que pra mim antes E era antes 4 vezes por é, semana. Eu vou na. influências minhas, tá, gente? Isso. Ah, tá. Eu vou 5 vezes na academia agora. E assim, tem dia que eu não quero ir, mas mesmo não querendo ir, eu vou. É engraçado que antes, hoje eu não tô com vontade, eu sempre arranjava uma desculpa. E hoje, Uhum, mesmo quando o dia tá apertado, eu vou assim mesmo. Eu tô investindo, que era uma coisa que eu não fazia. Eu comecei a me dar conta dessa importância, dessa preocupação com o futuro. Então, assim, eu fico percebendo vários hábitos que foram se consolidando em um desse ano ano. pra cá,
que há um ano atrás não tinham. E o Uhum, tanto que eu tô diferente, o tanto que a minha percepção de mundo e as minhas prioridades se inverteram também, mudaram ao longo desse uhum. um ano só de vida. E não foi uma coisa que foi planejada. Eu acho que eu fui entrando em contato com várias Sim. coisas que foram mudando Mas o que que isso. te dá essa segurança de ir mudando? Talvez é você se conhecer. Porque Hum, se você não se conhecesse, você ia ficar preso àquele Guilherme lá de trás. é, sim. Hum, Então, eu acho que para a gente conseguir expandir e alcançar coisas novas, é importante que a gente tenha essa segurança em se conhecer minimamente. fale mais. Porque se a gente não se conhece, igual a estação, de novo voltamos para a estação. Se a gente não tem um GPS ali, mais ou menos pra gente ter um norte de onde a gente vai, a gente vai ficar parado no mesmo lugar. Que a gente ficar com medo de se perder. Eu tô pensando aqui uma coisa bem aleatória que a gente não vai colocar, mas imagine a música aí do Sandy Júnior, As Quatro Estações, porque ela vai ser a trilha sonora desse podcast. A gente só não vai colocar porque depois o YouTube tira por conta de direitos autorais, mas é essa a trilha sonora, gente. Imaginário. Isso, imaginem. Mas no Spotify você pode colocar que dá tudo bem. Tá, eu vou colocar. É, achei que tá bem filosófico, né? É, tem até Sandy Júnior no meio. Tá ótimo. Eu acho. Vê se faltou mais alguma coisa. Ah, tem um luto que a gente não falou, que é o luto de que algumas pacientes trazem, elas vivem, que é o luto na gestação. Ah, mas qual deles? Como assim? Então, é exatamente isso, tem vários, né? Então Quando uma diga. mulher tá grávida, quando ela vai ter um filho, ela tem muitos lutos. Uhum. Ah, tá, porque não, o que eu tava em dúvida é se é o luto da mãe que perde a Ah, gestação, entendi. porque ela faz o luto da mãe também, porque não só da criança que ela perdeu, mas da mãe que ela Poderia seria ser, né? e ela não vai ser mais. Mas também tem um luto de quando a mulher vai se tornar mãe ou se torna mãe, e aí entra naquele lugar de agora eu sou só mãe, cadê meus outros papéis? Uhum. É esse segundo, de Ah, tá. não só esse, né? Tem vários tipos de luto que uma mãe vive na gravidez. Que é de quem ela era, do corpo que ela tinha, Uhum. das relações que ela tinha, tanto de amizade quanto amorosa, que por muda um pouco, muda, né? Muda tudo. E aí depois o luto da barriga, né? Que despede daquela barriga. Uma mãe vive tantos lutos em um período tão curto de tempo. E eu vejo que as pessoas invalidam esses lutos, sabe? Elas não têm cuidado com uma mãe que tá vivendo tudo isso. E às vezes nem a mãe tem essa consciência de quantos lutos ela vive, não só na gestação, mas nesses primeiros anos de vida da criança. É que depois ela vive o luto de uma mãe que amamentou, claro, né? De fazer o desmame, o luto daquele momento que o bebê tá mais juntinho, aí ele vai começando a ir pro mundo, assim, sabe? Que começa a ficar mais agarrado com o pai. Tem um alívio, mas também tem um luto. Sim. Enfim, tem muitos lutos que essa mãe vive nessa gestação e que eu acho que as pessoas negligenciam, até elas mesmas negligenciam. Eu tava pensando uma coisa aqui. É... O quanto que essa mãe passa por esse luto e esse pai também passa por esse luto também. Mas a minha intenção não é falar qual luto é melhor ou pior. Uhum. O que eu queria dizer é que o quanto que esses lutos são importantes para esses dois assumirem a maternidade e a paternidade. Muito. Porque eu tô pensando que quem não assume esse luto e quem não passa por esse luto geralmente vai para um caminho de ou entrar numa depressão severa ou de ser aquelas pessoas que, tipo assim, acontece mais com pais, né? De abandonar o filho, por exemplo, de não querer assumir Aham. essa paternidade, Isso respinga na criança, com né? certeza. Então, assim, o tanto que suportar esse luto é importante. Não suportar, mas passar por esse luto e conseguir elaborar ele é importante. Uhum. Porque ele é essa travessia para essa nova fase da vida. Uhum. E se você não passa por esse luto, você não vai conseguir assumir esse novo papel. Esse novo papel de mãe, esse novo papel de pai. E
E é importante porque senão a gente vai cair no lugar de que agora a vida é só ser mãe, ou a vida é ser somente pai. E não é assim, né? Passar por o luto vai te ajudar a se descobrir nesse novo lugar É o que a gente tá falando, se conhecer de novo, né? e a conseguir integrar esse novo papel à sua É, vida. orientar, né? O que que é importante, o que a pessoa quer agora pra ela. Então, de ressaltar a importância disso, de viver esses lutos nesse processo de ser mãe, de ser pai. São lutos que são, né, com certeza que a pessoa vive ali pra sempre, porque cada fase que o filho vive, você também muda, o filho muda. Então, é isso que eu queria colocar, que eu acho importante, que eu vejo que muitas pessoas acham que isso não acontece, sabe? O que não entende das dores que existem nisso. Sim. Vê se tem mais alguma coisa com seus olhinhos que enxergam. Ok. Gente, enquanto eu tô lendo aqui pra ver se tá faltando alguma coisa, a Jéssica ela vai entreter a gente cantando, vai lá. Não posso, porque senão, sabe o que que vai acontecer? Ah, As pessoas não vão querer que a gente faça mais podcast, só que eu cante. Aí vai ser um problema, entendi. Aí você vai ficar famosa. né? Vai ser um problema. E É, depois mas com você vai quem que você ficar vai fazer rica, podcast? né? É verdade. Não, mas aí você fica rica. Aí o nosso podcast vai ficar muito gigante. Mas aí eu vou ficar, pensa, aí nossa amizade não vai ter mesmo, não vai dar pra ter o mesmo espaço, que eu vou ter muitas funções. Então, se essa pessoa que fica famosa, rica e abandona as É, amizades, que é isso, né? Não dá pra ter tudo. Pra ter uma coisa, eu tenho que perder outras. então você não consegue assimilar e manter a sua essência? A essência é uma coisa. Mas bancar essa profissão que requer muita Hum, dedicação é outra. sim. Tá bom, Anitta. Mais alguma coisa que você quer falar Tá pra bom. gente? Não, eu quero agradecer somente a mim. Ah, Como é que ela falou aquele discurso? eu não sei, não acompanho. Ai, tem um discurso dela que é muito engraçado, que ela fala, ai, Hum, ela termina um show lá, acho que é no Rock in Rio, e ela fala quem é a isso. Anitta? É. Aí ela fala, ai, em vez de falar, ai, queria agradecer, né, as pessoas que me ajudaram a estar aqui. Ela, não, eu queria agradecer a mim. Eu que fiz tudo isso acontecer. Ok, É, autoestima, né? tem mais alguma coisa? Não, acho que nós falamos tudo. Acho que o importante então é que o luto ele é uma fase de travessia na vida. E aí a gente não tá romantizando, falando que não é sofrida e que nem deva ser dolorida. É sim. E aí, se você está passando por uma fase de luta e não está conseguindo lidar com isso, está difícil, ache suporte, Uhum, locais e pessoas que consigam te ajudar a se reorganizar. Porque durante um luto, quando a gente não consegue se organizar e está perdido, nós precisamos de ajuda de pessoas que nos ajudem a fazer isso. Fazer isso não é fraqueza, pelo uhum, contrário, é conseguir admitir que você precisa de é, ajuda e é conseguir admitir que a gente não dá conta sozinho, uhum, sempre, né? E que a vida ela é feita de várias lutas, de várias percas, e que essas percas muitas vezes não são um jeito da gente ter uma vida com menos significado, mas é uma forma da gente se apossando de coisas que nesse momento fazem mais sentido. é. E que a gente não vai conseguir ganhar uma coisa sem perder outra. É, Então, que vamos aceitar é, que é isso que é vida. Para finalizar,